volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, através da América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 4h57 é a hora dele, meu querido amigo, advogado, especialista em direito financeiro e também escritor, doutor Luciano Pérez. Vem para cá, doutor Luciano, seja bem-vindo ao nosso programa, tá todo de azul, tá elegante. Vendo? Que coisa boa! Eu gostei desse bottom aqui, olha que bonito, Beto, mostra o pessoal de casa, que lindo. É a nossa proteção, né? A gente tem que estar sempre protegido, nos revestindo das boas coisas da vida. Sim, que maravilha. Mostra lá, Beto. O Beto tá cheio. Não dá? Não dá? Então vamos lá. Sente, por favor, doutor, que começamos mais uma semana, era isso, doutor? Graças a Deus, doutor, né? Viajou, estava curtindo a esposa, né? Que é importante ter essa cumplicidade também fora do ambiente de trabalho. Eu sei que vocês são muito ligados tanto no trabalho como fora do trabalho. Isso é super salutar para a relação, né? Continuar sempre vivo e forte. Na verdade, o relacionamento ele tem que ser isso, né? Uma conquista e reconquista diária. E a gente só conquista e reconquista as pessoas que a gente admira efetivamente e a gente tem o prazer do convívio. Então, se você está casado, se você tem o seu parceiro, a sua parceira de vida, sempre valorize o fato de poder estar junto e curtir, partilhar todos os momentos, né? Sem dúvida. E hoje o doutor está trazendo nessa tarde de segunda-feira, né? Iniciamos a semana, um assunto que é super importante. Vai falar sobre mínimo existencial, né? O governo Lula, ele está propondo um aumento de R$ 303 para R$ 600, o chamado mínimo existencial, que é a faixa da renda mensal dos superendividados que fica protegida dos bancos. Na prática, doutor, o que é isso? Fábio, nas muitas vezes que eu fui entrevistado por ti, a gente sempre falou numa margem de controle do que a gente pode se utilizar efetivamente para pagamento de empréstimos e de dívidas, que na minha concepção ele engloba 30% do salário líquido das pessoas e tem alguns juristas e doutrinas que falam em 40%. Quando nós falamos do mínimo existencial, nós estamos indo para uma base do salário mínimo, uma base das pessoas que ganham até um salário mínimo, 2 salários mínimos em algumas das vezes, e o que o governo quer é proteger a parte que pode ser penhorável em virtude da inadimplência do salário daquela população de mais baixa renda, que é a maioria da população brasileira. Então, quando a gente passa a olhar, Fábio, para a questão do mínimo existencial, o governo quer proteger o mínimo da subsistência, dizendo o seguinte: essa parte não pode ser utilizada para pagamento de dívidas do passado, essa parte não pode ser penhorada, essa parte ela tem que ser utilizada para pagamento do básico para a manutenção. No antigo governo nós tínhamos uma média dessa de R$300 e hoje essa média está indo para R$603, que é a proposta que foi encaminhada na última quinta-feira por parte do governo federal. Eu particularmente aplaudo as medidas que protegem o salário. Para mim, o salário, a renda, ela é impenhorável e essa impenhorabilidade da renda é pelo fato de que o artigo 5º da Constituição Federal, ele nos protege a respeito do direito de comer, a respeito do direito de morar, a respeito do direito da saúde, a respeito do direito da educação. E nós sabemos melhor do que ninguém que o povo brasileiro ele é um vitorioso, um super-herói, quando ele consegue se manter com um salário mínimo, Fábio. Isso que nós sabemos que muitas e muitas pessoas e famílias vivem com valores abaixo do próprio salário mínimo nesse país. Já está em vigor ou é uma proposta, um projeto para que se entre? Fábio, é uma proposta, tá? Essa proposta ela está para entrar em vigor agora nos próximos dias. Foi anunciado pelo governo federal na última semana e eu acredito que isso já vai vigorar de forma meio que imediata. Vamos aguardar aí os próximos passos relacionados àquilo que o governo federal vai nos desenhar para esse aumento do mínimo legal. Porque na mesma proporção como lá atrás, quando o Ministério da Previdência ele foi para uma diminuição das taxas de juros relacionados ao consignado, houve um montinho por parte das instituições financeiras dizendo, olha, não vou emprestar esse valor porque ele não cobre os custos operacionais e o governo teve que retroagir. Não diferente isso, já está tendo um grande debate por parte das instituições financeiras que conseguem crédito às pessoas de menor potencial aquisitivo. Por quê? As instituições elas passam a se sentir inseguras com o aumento dessa margem de impenhorabilidade, porque se nós temos um salário mínimo com 1.300 e alguma coisa, 1.301
reais. Então é muito difícil, Fábio, um banco emprestar, sabendo que ele tem uma margem consignável em matéria de parcelas, em que ele não possa, em caso de inadimplência, reaver esses valores. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, enquanto essas melancias do sistema financeiro, elas vão se adequando. Eu acho essa proteção ao consumidor, aquele que, a população carente em geral, uma medida totalmente salutar. Tomara que as instituições financeiras continuem fazendo a liberação dos créditos e o mercado ele possa ser cada vez mais próspero no que se refere à colocação de dinheiro no mercado e à capacidade das pessoas de devolver através da contraprestação das parcelas, Fábio. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira na tela. Olá, doutor. Trabalho com crédito e fiquei um pouco preocupado com essa nova medida. O aumento do mínimo existencial não acarretaria uma redução de crédito por parte dos bancos? Quem pergunta é Nelson Campos, de Cuiabá, Mato Grosso. Nelson, de Cuiabá, pergunta muito inteligente. Tá? Pergunta muito inteligente. Realmente essa discussão, Nelson, ela vai partir agora, como eu estava falando na nossa introdução ali da conversa, a respeito de como os bancos eles vão sentir o impacto disso a título de mercado. Porque nós temos que considerar o seguinte, quando eu falo que existe uma margem consignável de salário, que ela engloba no máximo 30% dos valores dos vencimentos líquidos, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele não pode jamais ter ocupado com as parcelas mensais um valor que ultrapasse 30% desses valores. Isso incluiria, inclusive, um financiamento do Minha Casa Minha Vida, vamos colocar mais ou menos assim. Então, a gente já sabe que o malabarismo desse pai de família, dessa mãe de família, ele vai ser bastante grande. Quando existe a liberação de um pequeno empréstimo, e esse empréstimo, a partir do momento que eu estou inadimplente, eu estou em mora, ele vai exceder ao valor dos R$600 para que isso possa ser retomado aos bancos, isso fica protegido pelo mínimo legal, pode ser que tenha aí um poder de barganha por parte das instituições financeiras, elas digam que não mais farão créditos em pequenos percentuais, em virtude da ausência de proteção de retorno desses valores, e aí a gente tenha uma diminuição no oferecimento de crédito. Agora, em contrapartida, Fábio, cresce muito no país aquelas instituições financeiras que oferecem crédito para endividados, para as pessoas com menor potencial aquisitivo, que são os bancos aí que não são de primeira linha. Então, a gente precisa agora ver... Tem uns juros até maiores, muitas das vezes, mas liberam esse acesso que não se teria. Então, nós vamos ter que ver agora como é que vai ser esse ajuste em virtude dos próximos passos realizados pelas instituições financeiras, Fábio. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutor, vi muitas pessoas falando que essa nova medida vai diminuir a inadimplência, mas estou preocupado com as consequências para o mercado. As pessoas vão comprar mais? Quem pergunta é Lourenço Drummond, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O povo gaúcho é um povo maravilhoso, Fábio. Um abraço a Bento Gonçalves, a cidade fantástica. Já tive o prazer de visitar Bento Gonçalves algumas vezes e é uma cidade maravilhosa. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente afirma que vai diminuir a inadimplência. Se nós formos considerar, Fábio, que o poder de pagamento ele é o mesmo, ele não modifica, pelo fato de que o salário mínimo ele não teve um aumento, então aquela família, aquele pai continua com a mesma capacidade de pagamento. O que ficou protegido é o mínimo legal para a subsistência de um patamar um pouco maior do seu salário. Então, eu não vejo isso como um impacto direto no que se refere à inadimplência. A diminuição da inadimplência, ela se dará com a capacidade de um planejamento por parte daquela família. E esse planejamento ele passará, Fábio, obrigatoriamente por uma educação financeira. Então, eu olho que o mercado ele tem que partir para políticas educacionais no que pertinha ao direito financeiro. Ou seja, educação financeira às famílias de baixa renda. Boa. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutor, ao mudar o mínimo existencial, os juros podem diminuir? Estou esperando para renegociar uma dívida, mas essas mudanças todas
me deixam inseguro. Quem pergunta é Fernando Henrique, de Porto Seguro, Bahia. Beijo para Bahia. Primeiro, vamos nos solidarizar aqui na América TV com o que acabou de acontecer Sim. em matéria de chuvas, lá em Cabralha, lá na região de Porto Seguro. Uma região lindíssima, um povo altamente acolhedor, um povo maravilhoso. E pelo que eu acompanhei agora nas redes sociais, foi acometido com uma grande chuva, uma grande enchente. E é o sofrimento que hoje a franca maioria dos brasileiros tem tido, que são esses intempéries, né? Na realidade, é um meio ambiente em movimento, em virtude do nosso Comportamento também. nosso volume de poluição. Então, a gente tem que começar a repensar um pouquinho isso, para que a gente possa, nos próximos anos, ter um meio ambiente mais equilibrado. Quanto à questão da diminuição de juros relacionadas à questão dos empréstimos, isso vai depender muito agora dos próximos passos do mercado. Os juros no Brasil, eles ainda estão bastante altos diretamente ao consumidor, e eu não tenho visto, por enquanto, medidas que façam com que tenha uma diminuição da taxa Selic e, por consequência, um reflexo desse de diminuição dos juros. Lendo durante o fim de semana várias matérias de economia, como o Brasil, na época pós-pandêmica, ele foi um dos primeiros a aumentar os juros para que se pudesse ter um controle da inflação, o mercado está esperando que o Brasil seja um dos primeiros a diminuir e manter esse controle. Então, nós precisamos agora ver os próximos passos, Fábio, para que a gente possa ver como é que vai ficar esses juros direto ao consumidor. Eu te confesso que esse é um dos grandes sonhos de quem milita no direito financeiro, é ver juros muito mais baratos para que os empréstimos eles possam ser realizados e o dinheiro ele circule muito mais, Fábio. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutor, estou cheio de dívidas. Quero pagar tudo logo. Eu posso usar uma parte do mínimo existencial ou será ilegal? Estou desesperado para quitar minhas coisas. Quem pergunta é Sérgio da Costa, de Ouro Preto, Minas Gerais. Sérgio, Ouro Preto, que cidade histórica linda, né? Que cidade histórica linda. Uma das coisas é muito importante, Sérgio. Quando a gente vai fazer uma equação no que se refere a parcelamento de dívidas, essas parcelas elas têm que caber dentro de um modo em que nós tenhamos o mínimo da nossa dignidade para que nós possamos subsistir. Então, quando se fala em mínimo existencial, o objetivo é que a gente consiga ter esse resgate da nossa dignidade para que aquele valor seja destinado a colocar comida na mesa, a pagar a luz, a pagar a água, a gente ter condições de pagar uma moradia digna. Então, a gente já sabe o malabarismo que os pais de família que ganham um salário mínimo têm que fazer para conseguir colocar o pão de cada dia na mesa. Quando a gente fala em reparcelamento de débitos, a gente tem que colocar esse reparcelamento, e aí eu vou contrariar um pouco as tendências dos economistas, não dentro desse mínimo existencial, mas dentro da margem dos 30%, que eu sempre debato, isso para mim vale para grandes devedores e para menores devedores. Então, na minha concepção, a margem de controle, essa é uma opinião particular minha, que não pode exceder os 30%, salvo o fato de que o salário, como o próprio nome já diz, ele é para garantir o sustento. E eu defendo a tese de que o salário ele é impenhorável na sua totalidade, pelo fato do caráter alimentar dele. Então, é claro que essa questão do mínimo existencial, das margens que podem ser penhoradas, elas são muito uma questão de uma construção judicial que se transformou em jurisprudência. Isso significa que decisões julgadas dentro desse escopo. Então, o judiciário já entendeu que a margem que pode ser penhorada do salário é dentro dessa de 30% a 40%, por uma manutenção de dignidade. Então, seria basicamente isso, seria um controle daquilo que o nosso legislativo, o nosso executivo entendem, sendo balizados quando as demandas elas vão para o judiciário, nas margens que podem ser penhoradas, Fábio. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Financiamento imobiliário entra no cálculo do mínimo existencial? Como eu faço essa conta? Quem pergunta é Valentina Rezende, de Londrina, Paraná. Olha, novamente, tá? Todos os financiamentos eles têm que ficar dentro da margem dos 30% a 40% da nossa capacidade de recebimento.
Quando a gente fala do mínimo existencial, olha só, olha como é uma questão, uma linha muito tênue, uma linha muito fina, tá? Quando eu falo desse mínimo existencial, não significa que está sobrando mais dinheiro, Fábio. Sim. O dinheiro, ele é o mesmo. É uma maneira de nós sabermos que nesse dinheiro nós não podemos mexer. Então, ou seja, se hoje foi para R$601, não me falha a memória, é esse o valor do mínimo existencial proposto pelo governo Lula, R$600, isso significa que nessa margem, nesse valor, eu não posso mexer. Isso é uma margem para manutenção do mínimo da existência. Então, nós não podemos agora achar que esse é um dinheiro extra. Não, é o governo levando às famílias o fato de acender uma luz vermelha. Olha, não mexe nesse dinheiro, não mexe nesses percentuais. A tua capacidade de pagamento, de endividamento, na realidade, ela tem que abranger a outra parte. E, novamente, eu repito que essa parte eu acho que excede ao mínimo de um controle para uma equalização financeira que, como repeti já várias vezes, ela não pode ultrapassar a margem de 30% e, inclusive, para a concessão de créditos consignados, essa é a margem do consignado e eu sempre costumo adotar que essa margem ela tem que englobar todos os endividamentos e não somente os consignados. Maravilha! 5:12, quero que o doutor comente conosco da estreia em breve do Resenha Jurídica. Quando cheguei aqui na emissora agora, o Márcio foi conversar comigo a respeito das gravações que nós realizamos pelas viagens que nós fizemos, da vinheta que está praticamente pronta, da questão do locutor relacionado ao programa, um monte de boas novidades aí no programa em que nós iremos apresentar em conjunto com vocês, que é o Resenha Jurídica, que será esse bate-papo para nós alcançarmos soluções a respeito das novidades das jurisprudências brasileiras e de temas que são relevantes ao nosso cotidiano. Na verdade, a gente já faz pequenos núcleos aqui no Dito e Feito, que é um prazer, e eu vou repetir a frase que o Fábio falou umas 2 semanas atrás, que eu adorei. Nós somos crias do Dito e Feito e isso muito nos orgulha. Com certeza. Agora, doutor, a gente está iniciando a semana, né? É a última semana de abril. Eu queria que o doutor deixasse uma mensagem já nesse processo todo, que tem muita gente que fica com queixume, começa a semana. A vida não é fácil para ninguém. Mas a gente, se ficar deixando e potencializando as coisas ruins, a gente não vai evoluir, não vai crescer. Fábio, quando a gente olha o termo reclamação, a gente coloca que é reclamar em ação. Quando a gente está agindo para ficar focado na reclamação, obviamente a nossa vida ela vai ficar estagnada. Quando não, nós entramos num processo de decadência, num processo de declive pelo fato das nossas próprias escolhas. Então, ao invés de nós falarmos em reclamação, vamos começar a falar em superação. Vamos começar a falar em gratidão. Vamos começar a falar em oração. Vamos começar a deixar a vida em movimento. Vamos fazer do dia de hoje uma nova oportunidade, uma nova chance de nós sermos felizes, uma nova chance de nós buscarmos um novo emprego, uma nova chance de nós buscarmos empreender, uma nova chance de nós buscarmos uma nova educação, um novo curso, uma nova chance de nós buscarmos um novo network, ou seja, novos contatos, para que a gente possa estar celebrando, sim, a oportunidade do nosso crescimento financeiro, espiritual, mental, como homem, como mulher e assim subsequentemente. Então, uma palavra que realmente ela deve ser afastada do nosso dia a dia é a reclamação. E nós devemos aprender com aquele ato que nos gerou o fato de reclamar. E a partir daí, vamos entregar tudo isso ao universo, vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus e vamos fazer a nossa parte, que é fazer diferente hoje, fazer diferente agora, fazer diferente nesse exato segundo. Então, se você está aí reclamando da dor, comece a se movimentar de forma gradativa, procure um médico. Procure um médico para que você possa saber qual é a causa dessa dor. O grande fato, Fábio, é que nós nos automedicamos com o nosso próprio veneno. E se automedicar com o nosso próprio veneno é levar para a nossa mente, para o nosso subconsciente, de que nós estamos gostando daquele ato de reclamar. Porque sabe o que é engraçado, Fábio? A cabeça da gente ela não separa o que é bom ou é ruim. Ela simplesmente atinge aquele comando. E se nós estamos reclamando, ela vai entender que aquilo está legal para a vida da gente e ela vai nos dar cada vez mais o mesmo. Então vamos modificar isso. Acho que é uma boa oportunidade, sabendo que hoje é segunda-feira e é o dia do recomeço. Então, embora amanhã, terça-feira, também seja o dia do recomeço, quarta também, quinta e todos os dias da semana. Porque a cada dia é uma graça, a cada dia é uma glória e nós temos que agradecer todos os dias pelo dom da vida e esse deve ser o lema individual de cada um de nós, na minha humilde concepção.
Com certeza. Bom, vamos seguir aí, doutor Luciano Pérez, que é o Luciano de Pérez nas redes sociais, Luciano de Pérez, mais de 30 mil seguidores. Também Resenha Jurídica com Pérez, Resenha Jurídica com Pérez. Curta os stories dele, acompanhe, comente, né? Ali vocês ficam por dentro das novidades também e das mensagens motivacionais que o Dr. Luciano sempre posta. Fábio, eu gostaria de agradecer a todos os seguidores ali da nossa página, a todos os telespectadores da América TV e do Dito e Feito, porque muitos dos que assistem ao programa estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu comemorei no último fim de semana, cheguei a 50 mil seguidores. Uau! Isso é uma felicidade, com uma interação muito legal. Então, sou muito grato. Obrigado a todos que têm mandado mensagens no particular, mensagens inbox. Eu, dentro da medida do possível, estou tentando responder a todas elas e atento às sugestões de pauta de que estão vindas por todos os telespectadores, pelos seguidores. Agora, algumas novidades da América TV, que tem sido transmitida também ao vivo pelo Instagram. Todos os entrevistados, inclusive as minhas entrevistas, já ficam dispostas ali na página da América TV. Então, é muito bacana. É América TV em movimento. É isso. Mesmo. É fazer a diferença na vida dos outros com aquilo que nós temos em matéria dos nossos talentos. Gratidão por todos aqueles que confiam no trabalho da gente. Obrigado, meu amigo. Uma ótima semana para nós e até amanhã, terça-feira. Vai ser uma semana abençoada. Vamos ter fé e jogar isso para o universo. Com certeza. Obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.